Fala pessoal, começando mais um Beto Lago de primeira. A gente volta com o assunto SAF. A gente falou com a SAF do Náutico, o Roberto Pimentel, falamos com o IP, né? Falando sobre a questão do executivo, né? São assessores da presidência do executivo do Náutico. Depois tivemos um papo com o Márcio Borba, né? Falando pelo Conselho do Náutico. Estamos aguardando aqui os investidores, tem espaço aqui para falar também, apresentar qual é a proposta. A gente sabe que tem uma cláusula de confidencialidade, mas a gente está aqui disposto a trocar ideias para que o torcedor do Náutico possa saber como é que vai ser o futuro do clube. E a gente tinha se comprometido a falar da SAF do Santa Cruz e hoje a gente vai falar da SAF do esporte. O esporte está em SAF, está no processo de SAF. Está começando um processo, eu quis questão de trazer aqui o César Caula, que é o vice-presidente do Conselho do Esporte, mas é presidente da comissão que vai trabalhar, fazendo um trabalho de assistência, de acompanhamento da SAF do esporte, né? Que é um processo que começa no executivo, depois é que chega no conselho. Mas é muito importante que essa proposição do conselho, do seu presidente, o Ademar Regueira e o César, que é o vice-presidente, trouxeram de você já dar o início. E eu tive uma conversa com você, César, a gente foi tomar um café, passamos ali um bom tempo na manhã conversando sobre SAF e eu fiquei com isso na memória, você falando. Quando é que vai começar? Eu perguntei a ele, quando é que vai começar a SAF? Não, o esporte já tem um início de SAF. Eu gostei muito dessa sua resposta, porque é verdade, a SAF do esporte já se iniciou há muito tempo, diante do que a gente vê no futebol brasileiro. Primeiro, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço pelo privilégio de participar aqui, Beto. De fato, esse é um ponto importante. A SAF do esporte já começou há algum tempo, no sentido de que, sem pressa, com muita cautela, com muito cuidado, e com muita atenção aos detalhes que farão com que a SAF seja bem-sucedida no futuro, o executivo do clube tomou uma série de providências que viabilizarão a SAF e viabilizarão a SAF bem-sucedida, espero eu. E aí a gente tem que pensar em tudo que foi feito. O clube, para que a gente esteja no estágio atual de desenvolvimento da SAF, a gente vai chegar onde a gente está depois. Por exemplo, teve todo um trabalho de reestruturação da contabilidade do clube, da confiabilidade dos dados, do levantamento dos débitos, do tratamento dos débitos durante um bom tempo, de modo que o passivo do clube é conhecido e tem sido tratado. Esse é um primeiro ponto importante, porque para eu ser bem-sucedido numa negociação de SAF, eu tenho que saber quanto vale o meu patrimônio, eu tenho que saber quanto eu devo, eu tenho que apresentar ao possível investidor dados e elementos confiáveis. A confiabilidade e a transparência é muito importante nesse processo. Claro, quem quer investir quer segurança patrimonial, quer segurança jurídica também, e esse foi um outro ponto. O clube tratou de reformar seu estatuto, especificamente tratando da SAF e estruturando um processo de construção da SAF, que é um processo seguro e tem uma série de garantias para o clube. Foi um trabalho de mais de um ano de debate, também a gente pode depois detalhar alguns aspectos específicos desse trabalho, que trouxe a estrutura jurídica, que é uma estrutura jurídica que cria um processo que garante transparência, garante segurança para que o associado do clube, para o conselheiro, ter tranquilidade na hora de, no futuro, tomar a decisão de constituir a SAF ou não, mas espero eu que sim, que venha a ser constituída. Propôs a recuperação judicial e aprovou o plano. É outro elemento muito relevante, com uma redução de mais de 50% do débito que o clube tinha. E é um plano de recuperação que é viável, não é um plano de recuperação que o clube não possa cumprir. É um plano de recuperação que o clube cumprirá, com SAF ou sem SAF. A existência da SAF permitirá que seja mais fácil de que isso aconteça. O débito fiscal foi ajustado. Negociou-se com a Fazenda Nacional e há um parcelamento, do mesmo modo tem sido cumprido, é viável.
está dentro das condições do clube e o clube já ajustou. Então, veja, o débito está ajustado, eu tenho números confiáveis, eu tenho uma estrutura jurídica compatível que o investidor não terá surpresas em relação ao processo de construção da SAF. Além disso, o clube regularizou o patrimônio imobiliário, o que tinha, por exemplo, o CT, que não estava no nome do clube, o clube trouxe para o seu patrimônio e com grande economia fiscal, porque foi feito no momento que havia uma redução de tributo sobre isso. Também foi feito na gestão anterior. Tudo isso tem efeito sobre a viabilidade da SAF. A gente talvez o torcedor não perceba, mas, por exemplo, o clube recuperou o certificado de formação de atleta. A formação de atleta é um ativo relevantíssimo para uma SAF, dada a condição do futebol brasileiro de maior exportador de talentos. É natural que a SAF, que isso seja um ativo que o clube tem que aportar à SAF, e o esporte tem um histórico de formação de grandes atletas. Isso pode ser otimizado, será otimizado por uma SAF. A gente, além disso, acrescer o patrimônio do clube para aumentar o CT, tem um CT de primeira qualidade, que tem tido investimento, e também é um outro elemento muito importante. Aprovou o retrofit, também a possibilidade de reforma da ilha. Então, veja, tudo isso é alguma coisa, são elementos que vão conduzir a uma SAF bem-sucedida. E no aspecto específico da estruturação do procedimento, ainda poder detalhar, é um outro ponto que me parece que o clube tomou uma decisão muito acertada de como fazer a instituição da SAF e, por exemplo, constituir essa comissão que eu coordeno. Isso aí que você falou, começou um ano atrás, né? A ideia de fazer esse projeto. Vamos falar de SAF no esporte, foi um ano atrás, mais ou menos? Não, é anterior. Antes ainda? É anterior, um ano atrás. Veja, um ano a gente passou fazendo a reforma do estatuto, por exemplo. Tá. Na reforma, desde o início, havia já a previsão de se estabelecer o que seria a regra, os procedimentos para a construção da SAF. E veja, o clube tomou o cuidado de constituir uma comissão, eu integrei essa comissão, para fazer uma reforma do estatuto, uma reforma do estatuto que a gente houve por bem, acho que foi uma decisão acertada. Não mexer no que não era necessário mexer, então não foi uma alteração radical no estatuto. Mexeu o que era necessário para modernizar a gestão do clube e para tratar de SAF. E é uma comissão, Beto, importante, porque, veja, a comissão tinha 3 ex-presidentes do clube, Martorelli, Léo Lopes e Acênio Mira, 2 ex-presidentes da OAB, Ademar Rigueira e Pedro Henrique, o vice-jurídico do clube, Rodrigo Guedes, e eu também integrava a comissão. Tivemos também a colaboração de Silvio Neves Batista, que então era presidente do conselho, e do neto dele, Silvio Neves, também, que foram muito importantes na elaboração disso. E a questão específica da SAF mereceu alguns dispositivos que, por exemplo, asseguram que o patrimônio imobiliário do clube não será vertido para a SAF, não integrará o patrimônio da SAF. Essa é uma preocupação, porque o esporte não está pretendendo constituir uma SAF para conseguir sobreviver. O esporte está pretendendo constituir uma SAF para continuar uma história de sucesso esportivo de mais de 100 anos. Então, não é... O esporte vai fazer isso, portanto, de maneira tranquila, seguindo rigorosamente o procedimento que está no Estatuto, de maneira transparente e de maneira que vai permitir o diálogo, e a comissão pretende ter esse papel de ser um veículo para que o sócio e o conselheiro estejam informados e possam opinar sobre todo o processo. Inclusive, você pode formar uma SAF, a gente fala muito isso, modelo Fortaleza, onde ao invés de ter o cara que seja dono de 90%, mas ele vem para cá até com um investidor para 20%, 30% para trabalhar. Acho que essa é também uma intenção que pode ser colocada no esporte. Veja, na questão de como o Estatuto foi bem pensado nesse aspecto. O Estatuto determina que o primeiro passo concreto de construção da SAF é a contratação de empresas para fazerem a modelagem econômica do negócio e a avaliação dos ativos.
nesse momento, a gente vai definir qual é a estratégia, o objetivo da SAF. Sempre. A SAF tem sempre um primeiro momento em que ela é constituída com 100% das ações do clube. O clube, então, constitui uma sociedade anônima de futebol e aporta a essa empresa constituída um patrimônio, uma série de direitos, uma série de ativos que o clube tem, no caso do esporte não imobiliário, por exemplo. E, num segundo momento, claro que temporalmente pode ser até concomitante, tá certo? Haverá um investidor que terá o percentual da SAF que for ajustado, garantindo, porém, o estatuto do clube que pelo menos, no mínimo 10% das ações sejam sempre mantidas com o esporte, porque isso tem uma série de consequências, jurídicas, né? Porque com a manutenção de 10%, o clube tem poder de veto sobre alguns temas. Então, por exemplo, negociações imobiliárias dependem da aprovação do clube, não importando que ele tenha 10 ou 20 ou 50%. Basta que tenha os 10%, e o Estatuto exige que isso seja uma realidade permanente, que negócios imobiliários têm que ser tratados aprovados pelo clube. Qualquer organização societária. Então, o clube tem poder de veto de qualquer mudança na sociedade, na SAF. Seja acrescentando alguém, seja saindo alguém. Isso. Alterando valores, etc. Alterando valores e tudo. A extinção da SAF, naturalmente. Certo. Também participação em competições, em geral. Esse é um tema que o clube tem poder de veto para participar ou não participar. Pela lei, mesmo que não tivesse 10%, também há outras garantias. O nome, os símbolos e a sede da SAF não podem ser alterados sem a aprovação do clube. No caso do Estatuto do Esporte, ainda há poderes de veto que são acrescidos em relação à participação em competições. Isso também está no Estatuto, apesar de estar na lei, mas também está no Estatuto. A questão dos naming rights, tanto do estádio quanto do centro de treinamento, também o clube também tem poder de veto. E a alteração dos representantes do clube na SAF. Então, só pode haver troca daqueles representantes do clube na SAF com o assentimento do clube. E o Estatuto do clube também prevê que em todos os órgãos de governança da SAF é obrigatório que haja um representante do clube sócio indicado pelo executivo. Então, há uma série de cuidados que foram tomados. A lei assegurou uma parte dessas garantias e o Estatuto do clube estruturou a SAF que será criada com atenção para essas cautelas, né? Então, há uma série de outras determinações do Estatuto que serão observadas no momento da construção da SAF. Você acha, César, que o esporte chega num momento certo, né? A SAF é de 2021, o processo início de SAF é de 2021. São quase aí 4 anos nesse processo e você está vendo muito clube positivo, outros que não estão. Eu estava conversando ontem com um gestor do Curitiba e ele disse, aqui é SAF, mas acabou o dinheiro para futebol. Os caras agora vão fazer de outro jeito. Vão buscar dinheiro, vão buscar parceria, porque não tem dinheiro para futebol. E eu, rapaz, como é que o Curitiba com SAF não tem... A gente ouve o Vasco, a questão do Vasco agora, a situação... Você acha que foi o momento certo do esporte, onde ele viu muitas experiências e ele pôde entrar com os pés mais seguros no chão? A vantagem de não iniciar no seu precursor é isso, a gente pode aprender com o processo, com os erros e acertos dos processos que a gente já viu. E acho que o momento do esporte é muito favorável a que a gente possa constituir uma SAF, não só porque o clube está na primeira divisão, porque estruturou suas dívidas, por tudo que a gente já falou, mas também porque o momento do mercado como um todo me parece que é bom e o esporte efetivamente é um ativo muito relevante. Não é, enfim, a maior torcida do Nordeste, está na primeira divisão, tem um histórico em competições que é muito relevante, tem uma marca muito forte, não é um clube que seja ignorado pela mídia nacional, etc. Quer dizer, a maior torcida do Norte-Nordeste, com tudo que a gente sabe, uma história que fala por si e que permite que o investidor possa ter uma expectativa muito positiva
de fazer, o que deve ser o negócio do investidor, fazer com que isso renda recursos e faça com que todo mundo obtenha os lucros que um clube do tamanho do esporte deve obter com o futebol. César, fala um pouco da comissão. Qual é o trabalho que vocês, desde a formação da comissão, o que é que vocês vão fazer, vão acompanhar? Como é que e o que vocês já estão fazendo para que o executivo também possa começar esse trabalho de SAF? A comissão, como disse, é uma determinação estatutária que indica, inclusive, as formações dos integrantes. Então, tem que ter um engenheiro, um advogado, um contador, um economista. A gente fez tive a satisfação de participar da instituição, fazer os convites para essa comissão, e é uma comissão, de fato, extraordinariamente qualificada. Então, a gente tem Marcos Nóbrega, que é auditor substituto do Tribunal de Contas, professor da Faculdade de Direito do Recife, economista e contador, advogado não, bacharel em Direito, economista e contador. Marcelo Bruto, que é também advogado, que é hoje o gerente de projetos estratégicos do governo do Estado, participou de gestões anteriores, é um servidor público federal muito qualificado. Rodrigo Assunção, que é diretor-presidente da Atiaia, que é a empresa do Grupo Cornélio Brenan. Fernando Soares, que conhece profundamente o clube, é administrador de empresa, conhece profundamente o clube, participa da gestão. E Gustavo Dubê, ex-presidente do clube, que dispensa apresentações. A gente teve uma preocupação de formar uma comissão que tivesse não só a qualificação técnica, mas também o conhecimento nas várias especialidades que o Estatuto determina, mas que também tivesse conhecimento do clube, conhecimento do mercado, no somatório dessas pessoas. Eu não conheço nada do mercado de futebol, mas eu conheço algo de direito. E assim, todos os integrantes da comissão. Não sei se reúne, já está tendo essa... Sim, a gente tem tido conversas, não só conversas da comissão, mas conversas com o executivo. E é uma coisa muito importante, a comissão poderia ser uma comissão, que a gente fosse fazer aqui, uma comissão de fiscalização para fazer uma verificação posterior ao processo. O que o presidente Yuri conversou conosco, e assim tem sido. A comissão não tem a responsabilidade de fazer negociação, porque essa é uma responsabilidade do executivo. É o executivo que fará esse procedimento. Mas estamos tratando diretamente porque o presidente Yuri nos franqueou a participação, o acompanhamento durante o processo. Então, a gente vai ser chamado para opinar. Estamos já tivemos algumas reuniões e estamos já fazendo isso, de maneira que, a despeito de não sermos a comissão responsável pela instituição da SAF, e sim apenas pelo acompanhamento, a abertura que nós temos junto ao presidente Yuri é de absoluta transparência. Então, a gente está muito tranquilo com o processo, temos conversado, já tivemos algumas reuniões, e o clube, muito brevemente, vai dar o primeiro passo daqueles que o Estatuto determina, que é a contratação das empresas para fazerem a modelagem econômica e a avaliação do clube. Esses são os primeiros passos. Esse é o primeiro passo. Me dá uma explicação em cima disso, que é muito importante para o torcedor saber quais são os passos que o executivo tem que dar, até seguindo o Estatuto, né? Isso. Como eu disse, está tudo no Estatuto. Está tudo no Estatuto. O clube segue tudo que está no Estatuto. Isso. Essa parte da SAF, o relator na comissão foi Martorelli, e é um cuidado com o procedimento que é muito, muito adequado, porque nos dá essa tranquilidade que a gente vai poder ficar certo de que não haverá ruído de comunicação no processo de construção da SAF do esporte. Então, o primeiro movimento é a contratação da empresa que fará a modelagem econômica e uma outra empresa que fará a avaliação dos ativos e do passivo do clube. O que é a modelagem econômica? Enfim, é a definição de qual é por exemplo, o que é que a gente vai vender, o que é que a gente vai vender, em que proporção, quais são os bens que integrarão aquilo que irá para a SAF, o que é que a gente estima. Ela pode ser mais ou menos precisa, assim, detalhada. Certo. Mas aqui o que importa é que haja uma moldura que permita que a gente compare depois as propostas. Porque depois desse momento, depois de fazer a modelagem e a avaliação dos ativos, a gente vai para o momento seguinte, que é o roadshow, que é a obrigação do clube de apresentar essa proposta, fazer essa modelagem, pública, para poder receber propostas.
Então, essa é a primeira etapa. Vai ter um edital. Vai ter um Pode- convite, um vai ter um convite. convite, porque aí, nesse segundo momento, naturalmente, isso é feito por meio de empresa especificamente contratada para fazer. Não essa significa parte. que o executivo vai contratar a empresa de Beto, não. Aí esse Beto vai participar de uma concorrência e tudo Isso, mais. É isso. assim que vai ser feito. Usualmente haverá uma empresa que vai fazer a parte de busca desses Uhum. possíveis interessados, vai fazer o advising dessa negociação. Então, essa segunda etapa é essa etapa de busca de interessados. Nenhuma dessas etapas começou ainda não, né? Nenhuma dessas etapas começou. Tá. A etapa da contratação da modelagem vai se iniciar muito brevemente. Tá. Isso já tá- porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é a definição de qual é o escopo dessa contratação. Tem alguns detalhes que precisam ser ainda concluídos. Depois de feito o roadshow, recebidas as propostas, certamente haverá propostas interessantes para o esporte e a gente fazer comparação. A gente não vai receber uma proposta só. E aí essa proposta será selecionada pelo executivo e avaliada pelo conselho com o parecer da comissão. Então, a comissão terá uma obrigação nesse momento de avaliar essa proposta. O conselho aprova, o conselho aprovando a proposta, aí ela será encaminhada para ser aprovado pela Assembleia, mas já aí a aprovação do próprio Estatuto da SAF. Não só da proposta, tá certo? Não só da proposta econômica, mas a aprovação tem que ser já do Estatuto. Tá. Ou seja, de toda a regra da vida dessa futura sociedade da qual o esporte participará. É aprovado pela Assembleia, aí há uma série de documentos posteriores, acordo de acionista, uma série de contratos e estabelecimento de condições que são precedentes para a efetivação do negócio e aí, finalmente, a vida da SAF. Esse estatuto da SAF. Mas o esporte também pode se transformar numa SAF sem necessidade de ter nenhum parceiro, nenhum Sim, investidor, nem sim, nada. Sim. Ele segue também esse mesmo rito? Veja, porque, na verdade, para a gente, objetivamente, segue o mesmo rito. Se eu fosse fazer uma SAF sem investidor, eu poderia fazer tudo isso que a gente está conversando, deveria fazer pelo Estatuto e, eventualmente, posteriormente, fazer o investimento, que também teria que ter uma segunda rodada disso, tá certo? As propostas uma eventual proposta do investidor também teria que ser pela melhor leitura do Estatuto do clube, também teria que seguir esse mesmo procedimento. A gente teria 2 vezes o procedimento em alguma medida. Uhum. Não acredito que isso acontecerá, tá certo? Não acredito, pelo que tenho conversado, que a lógica de construção de SAF do esporte seja a de constituir a SAF para um negócio futuro. Acredito que a construção da SAF será feita para o negócio atual. Okay? Ou seja, para se fazer com o investidor. Tá, a gestão de Yuri tem mais 2, tem esse ano e o próximo. Uhum. Ele consegue fechar tudo isso nessa gestão? Acha que o tempo é um tempo hábil? Acho que o tempo, sim. Acho que há tempo hábil para isso, sim. Não é um processo que naturalmente, volto a dizer, se a gente não tivesse todo esse trabalho anterior sido feito, certo, não daria tempo. Até porque a gente não pode errar na SAF, né? Sim. Para não ter o que está acontecendo com o Vasco, por exemplo, na situação do Vasco, né? Essa é uma preocupação, que acho que é uma marca do que a gente está fazendo. Assim, a SAF não pode comprometer a existência do esporte. O esporte vai... E assim, o esporte é um clube que não é um clube só de futebol. O esporte tem uma vida social grande em várias modalidades. O clube é frequentado, tem um patrimônio imobiliário muito relevante. Como Silvio Pessoa dizia que o esporte é uma instituição vocacionada para a eternidade, né? A gente tem que cuidar para que isso continue sendo verdade. Então, por isso, o cuidado na formação da SAF. A SAF não pode comprometer o futuro do esporte. O que a SAF tem que fazer é servir de instrumento para que o futuro do esporte seja ainda mais grandioso, ainda mais vitorioso do que a realidade até hoje. O esporte está fazendo a questão do retrofit da ilha. Passou pelo CDU, não passou? Uhum. Acho que passou pelo CDU, mas tem também eu vi essa semana passada a questão do paisagismo, né? Então, tudo mais. Vocês também estão, como conselheiro do clube, como vice-presidente do conselho, vocês também estão acompanhando essa questão do retrofit? Como é que vocês estão... Na reunião passada do conselho, aliás, houve uma solicitação do conselheiro
e a gente já encaminhou a solicitação para o Executivo para que haja uma apresentação para o Conselho dos detalhes daquilo que é o projeto. Porque, veja, o projeto tem um nível de detalhamento próprio desse tipo de aprovação, tá certo? É um estudo de impacto, é um estudo, não há um estudo detalhado arquitetônico de cada um dos prédios que, eventualmente, comporão a Ilha do Retiro. Mas existe já algum detalhamento e isso será levado ao Conselho para conhecimento dos conselheiros. Isso já está na nossa agenda. E é um ativo. É um ativo do clube ter já autorizado a possibilidade de uma melhoria na estrutura do estádio, na estrutura de todo o parque associativo. Isso significa para a questão da SAF. Então, Isso. eu já fico olhando para a SAF. Isso. Me fale aqui também sobre a questão da recuperação judicial. O plano foi aprovado pelo... A Justiça já... Não. Qual é o problema? Porque, Não há... Era... Pelo procedimento próprio, o momento mais, vamos dizer assim, todos os momentos são relevantes, mas um momento muito relevante da aprovação dos credores. Isso já aconteceu, a Assembleia já aconteceu, e agora o juiz homologará esse acordo, esse plano de recuperação, e o plano começará a ser cumprido. Isso, enfim, depende da determinação judicial, mas eu estimo que isso acontecerá muito brevemente, não acredito que demorará muito tempo. Deixa eu voltar com a questão da SAF. Você, olhando assim o futebol brasileiro, SAF hoje ainda... SAF é a saída para os clubes. Qual é a tua opinião sobre isso? SAF, não importa qual o modelo, tá? Mas a questão SAF. Acho que a questão do financiamento dos clubes, o modelo associativo tem uma dificuldade muito grande de ser confiável para quem dispõe do recurso para aportar no clube. O histórico dos clubes, em geral, uma gestão que não é profissionalizada, etc., trouxe, a realidade que a gente viveu, não houve clube que não tivesse ficado com um endividamento superior que podia pagar, não houve clube que tivesse conseguido obter de sua atividade o maior retorno econômico possível. Essa é a realidade que vivem todos os clubes. Alguns, eventualmente, por um porte qualquer, maior, por exemplo, talvez Flamengo, Corinthians, Palmeiras, não sei, possam prescindir de uma organização do estilo SAF, vamos dizer assim. Desses três que você falou, 2 já tiveram. O Corinthians já teve com Kia, o russo, né? Um investidor. Teve um investidor. Não teve. O Parmalat estava no Palmeiras. O Flamengo não. Era um outro modo de organização para receber. Eu estou falando efetivamente de constituir uma empresa para fazer uma gestão específica própria de empresa no modelo de sociedade anônima. Agora, SAF. É engraçado ficar ouvindo falar sobre SAF, porque às vezes SAF parece mais que a solução para todos os problemas. Vai ter um campeonato que vai ter que ter 20 campeões, porque todo mundo que é SAF acha que vai ser campeão porque é SAF. O torcedor ouve o nome SAF com a expectativa de que isso seja igual a resultados esportivos, de vitórias esportivas, de ganhos econômicos. Então, haverá certamente SAFs bem-sucedidas e mal-sucedidas, tanto esportivamente quanto economicamente. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque também a SAF, depois de constituída, a gente tem um investidor agora. As ações da SAF serão um patrimônio que é passível de transmissão. Então, a gente tem que ter regras muito seguras para que isso também esteja sob controle do clube em alguma medida. Tá certo? Vai chegar o momento do saturamento de tanta SAF de tanto canto. E também não vai ter tanto investidor para tanta SAF no futebol. Você tem 20 clubes na primeira divisão, 20 na segunda, tem outros 20 na terceira. O que você já tem já no Brasil, no curso que eu tenho feito de SAF, a informação de cerca de 100 SAF já. Não sei se... também há SAF, por exemplo, de clubes só de formação de jogador. Então, o objetivo de uma SAF específica de formação de jogador. São os modelos... SAF é só a casca, vamos dizer assim, né? É só a forma de organização em sociedade anônima de futebol. Qual é o projeto de cada SAF varia muito. Então, claro que um clube com a dimensão do esporte, com o número de torcedores, etc., tem uma gestão diferente, terá necessariamente, de uma SAF que é formada
do zero, sem torcida, que tem o objetivo de formar jogador, por exemplo. É completamente diferente a realidade de uma e de outra. A SAF do esporte, ela tem todo o procedimento também para a questão da AGE, com a Assembleia do Geral do Sócio. O sócio também vai votar, vai dar o seu parecer. Veja bem, as duas instituições são separadas e o sócio do clube é sócio do clube. O clube será sócio da SAF. Não, mas para aprovação da SAF. Sim, para aprovação da SAF é na AGE. Na AGE. Isso. Vai ter a AGE. Sim, haverá uma AGE, previsão estatutária, para aprovar já o estatuto da SAF. De novo, não é aprovar uma proposta de investimento. É aprovar a proposta, naturalmente, mas já com o estatuto. Já com as regras de funcionamento da SAF estabelecidas. Essa é a previsão toda estatutária. Prontinha está aqui. É isso aqui que vocês vão aprovar, sim ou não? Sim ou não. Cláusula, eu me lembro de uma vez que eu conversei com você sobre questão de quarentena. Uhum. Tem um clube aqui do Náutico que implantou essa quarentena do conselho para que os conselheiros não possam participar da SAF. Eu não vejo tanta necessidade, até porque tem pessoas que têm expertise e são capacitadas e deveriam e devem pode buscar seu espaço dentro da SAF. Como é que o esporte está pensando nisso também? Bom, estatutariamente não há previsão de uma limitação como essa. Então, a primeira questão, objetivamente, não há vedação estatutária. A regra que for estabelecida, a SAF pode sair nesta gestão ou não sair. Pode, em algum momento futuro, em outra gestão pode, né? Se a SAF eventualmente não for aprovada nessa, pode. Então, a gente está falando aqui de uma realidade que não é a realidade de Yuri ou de César ou de Ademar ou de Rafael ou de quem seja dos conselheiros e dos dirigentes atuais do clube. Não havendo uma vedação estatutária, a gente tem que tomar um cuidado para não colocar quanto à SAF limitações que reduzam o interesse do investidor numa SAF. É absolutamente comum nos M&As, nas aquisições de empresa, etc., que pessoas que estão na empresa adquirida continuem na empresa que adquire, na nova estrutura, porque tem memória, porque conhece a cultura local, porque conhece isso, empresa no geral. Não é diferente num clube de futebol. Então, não vejo razão para instituir uma limitação a priori que reduz a possibilidade. Como eu disse, no estatuto do clube, há uma exigência de que haja representantes do clube na estrutura de governança da SAF. Se a gente restringe quem pode ser esse representante, a gente está limitando em prejuízo do clube aqueles que podem, né, como o clube se fará representar na SAF. Então, não vejo, de novo, é um prejuízo, dessa vez, ao clube, não ao investidor, ao clube. A gente tem que lembrar, o objetivo, naturalmente, uma estrutura como a SAF tem regras de compliance, tem regras de governança e tem uma estrutura de funcionamento que não permitem que um eventual representante do clube vá lá sem ter atividade empresarial a desenvolver. Então, de novo, não há razão para supor que seja necessário estabelecer essa limitação, porque alguém pode pretender, por ter participado da negociação, estar na SAF. Isso eu acho que é um pensamento que não me parece adequado. Naturalmente, a gente pode... Eu respeito as opiniões contrárias, já conversei com muita gente sobre isso e entendo algumas das razões dessa preocupação. Mas não julgo que essa seria o melhor modo de encaminhar esse assunto. Esse assunto, Beto, foi objeto de uma conversa nossa no âmbito da comissão. Então, a gente discutiu especificamente isso, tá certo? Mas assim, qual é a opinião da comissão? E a opinião unânime da comissão é que não deveria haver no esporte uma deliberação nesse sentido. Para que ela existisse, na prática, a gente teria que fazer, inclusive, uma regra estatutária nova para poder fazer esse impedimento a rigor, tá certo? Porque não há um impedimento no estatuto atual. Então, acho que entendemos que não seria uma medida necessária e não seria medida, mais do que isso, não seria uma medida produtiva para o clube.
você vai encontrar barreiras sempre dentro do clube, seja dentro do conselho, de pessoas que querem a associação seja mantida. Sim. Que a associação continue por conta do passado. Alguns. Eu tenho resistência, por exemplo. Eu particularmente, não gosto da camisa amarela. Em jogo de futebol. Ela pode ter amarela, azul. Você pode andar na rua com várias camisas, não tem problema nenhum. Em jogo de futebol, o amarelo não me representa. É uma questão minha, é uma particularidade. Aí você vai encontrar gente, deve ter pessoas no conselho que são contra a questão do esporte virar SAF. Já estão preparados para contra-argumentar, demonstrar que pode ser uma coisa boa para os clubes, que pode ser olhar o futuro, vamos olhar o futuro e não só ficar preso no passado. O debate é absolutamente essencial. Naturalmente, haverá quem entenda que a construção da SAF não seja a melhor estratégia. O processo está estruturado para que o debate aconteça de maneira tranquila ao longo desse processo. Não há assodamento nesse processo, então haverá. A gente tem feito, e essa é uma tarefa também da comissão, conversar com as pessoas, entender quais são as preocupações, para que a gente possa, porque a gente não tem a receita prévia de SAF. Então a gente tem que ouvir as preocupações, entender quais são os riscos que as pessoas identificam para poder ter o melhor modelo de SAF possível. Então, o trabalho de vamos dizer assim, de convencimento de SAF ou não SAF, eu acho que de construir ou não a SAF será feito pelo debate, não porque o conselho ou o executivo vai propriamente precisar ter o convencimento virá do debate, eu penso. Se o modelo de SAF que a gente vai apresentar for um modelo adequado. Acho que acho que esse debate não deve ser temido, ao contrário, deve ser estimulado para poder a gente ter, no final, a melhor decisão possível. E a transparência nesse processo é que permitirá que isso aconteça. É porque não haverá... O esporte não vai chegar, isso é um fato. Não chegará no esporte uma proposta de SAF, chegou aqui, agora vai ser para ser aprovada pelo Conselho ou não ser aprovada pelo Conselho. Não acontecerá isso. O processo acontecerá de modo que as informações vão chegar ao longo do processo. Claro que a gente não pode estar falando de cada um dos... podendo trabalhar Conselho e Executivo ao mesmo tempo para que tudo possa sair e chegar no Conselho para votar a parte final mesmo. Essa é a ideia. Isso, com informação suficiente, sem rolo compressor, sem imposição, porque não pode ser assim num clube da dimensão do esporte. E porque o investidor pretende fazer um investimento, qualquer um que venha, que seja seguro do ponto de vista jurídico também. Não adianta, é um ativo para o clube o fato de ter um processo estruturado que vai permitir isso, que a gente não vai ter, ninguém pode garantir que não haverá controvérsia. Né? Haverá controvérsia, ao contrário, haverá controvérsia. Mas a controvérsia vai ser tratada de maneira institucional, de maneira previamente estabelecida. Então, assim, o investidor que vier para o esporte vai poder vir com a segurança de que o tema tem sido tratado de maneira transparente com o conselho e o associado, de maneira que, aprovada a SAF, a gente vai ter segurança no processo. O clube tem um portal de transparência. Há uma ideia de vocês criarem um portal de transparência só para tratar do assunto SAF? Eu acho que é uma ideia interessante. Como a gente tem, no âmbito do conselho, o objetivo é que a gente mantenha o tema havendo novidade, porque também a gente fica com uma certa ansiedade de ter novidades num processo que, durante algum tempo, não tem novidade. É um trabalho que não é um trabalho público. Em toda negociação, a gente tem uma série de eventos que não são divulgáveis. Né? Ao contrário, aliás, alguns deles o investidor exige a cláusula de confidencialidade. Exatamente. Exige e a gente também. Então, assim, a necessidade disso para poder a gente obter o melhor negócio possível. Né? Se eu, por exemplo, tenho uma proposta de um investidor e de outro, e eu divulgo isso, eu perco na negociação com os dois, né? Assim, eu perco poder de barganha com os dois, porque é importante que haja um certo espaço de conhecimento que é só do vendedor nesse caso, né? Mas a ideia de ter esse portal, acho que pode ser uma coisa viável. Eu acho que é uma coisa interessante, viável, sim. Acho que sim. Vamos lá, César. Quais são os próximos passos que a comissão, ou você acha que vai surgir aí para o torcedor já ter conhecimento do que o esporte está fazendo?
o clube, não, o executivo, deve lançar fazer os convites para essa fase de modalidade econômica e avaliação. Ainda nesse semestre? Ainda nesse semestre. Ainda nesse semestre. A contratação também da consultoria jurídica específica para a SAF, também será feita a contratação ainda nesse semestre. A gente especializada, a gente precisa se cercar dos melhores profissionais para fazer isso. Nesse tema não é possível amadorismo. A gente tem que ser muito cuidadoso para que, de novo, todo o processo seja seguro. Mas isso tudo já também com material do que o esporte tem, né? Já sabe qual é a dívida, já tem uma série de trabalhos de consultorias que foram feitos lá atrás que vão reforçar esse trabalho dessas duas empresas. Sem dúvida. Eu, na gestão passada, era presidente do Conselho Fiscal. E, por isso, tive maior proximidade com a contabilidade do clube. Então, a Álvares de Marçal presta esse serviço ao clube e a organização. A tranquilidade que a gente teve, por exemplo, na apresentação do orçamento do clube, com dados confiáveis, com informações suficientes e clareza, ajudam muito a gente ter tranquilidade no processo, sabe? Então, acho que esse é um ponto importante. O nosso procedimento de construção da SAF poderá ser célere na medida em que houve preparação do terreno para isso. E eu acho que é muito importante a gente colocar, você fica à vontade até se quiser falar, a questão da gestão de Yuri Romão. Eu não estou falando da questão do futebol, a gente tem que sempre colocar essa questão de lado, mas a gestão de Yuri e a presença do Rafael, eu acompanhei um pouco do momento lá, essa coisa de se preocupar com a gestão, ter uma organização, ter tudo mais. Acho que para mim foi um ponto fundamental e eu disse a Yuri, mais importante que tu subir de primeira divisão para a primeira divisão, para mim, foi fazer a recuperação judicial. Isso aí é um gol que o pessoal só vai ver daqui a muito tempo que tu fizesse. Então, para mim, se o Sport não tivesse, sinceridade, se o Sport não tivesse um Yuri Romão naquele momento chegando, a situação poderia ter sido outra. Eu, pessoalmente, faço também uma avaliação muito positiva da gestão. E, nesse aspecto específico, eu também fazer até um depoimento. No momento da reforma do Estatuto, agora na formação da comissão de acompanhamento, Yuri não buscou ter nenhuma interferência para apresentar uma pretensão dele, ao contrário, todos os momentos que a gente tem conversado, o que a gente tem conversado é sobre transparência e, tanto quanto possível, sem que ele não pode, abrir mão da prerrogativa de decisão que é do Executivo, mas, em todo momento, a transparência e o compartilhamento das decisões que afetam especificamente a isso. Então, eu acho que a frase, eu vi de João Carlos Paz Mendonça, né, que ter sorte dá um trabalho danado. Né? Então, não tem sorte nenhuma. O Sport conseguiu os resultados que conseguiu, do ponto de vista administrativo e esportivo também, por força do trabalho. Eu acho que, assim, consequente, não é... se a gente está num bom momento para tratar de SAF, é porque isso foi construído. E foi construído porque houve cuidado com os aspectos de gestão que permitem que a gente tenha essa situação atual. É muito importante chamar a atenção disso e esse aspecto, principalmente, do cuidado com o futuro do clube. Porque o futebol é uma coisa, muitas vezes, a gente é imediatista, né? A gente quer ganhar o jogo de agora. Claro. Mas a gente não pode perder de vista que é necessário assegurar que o clube seja viável, não pode se deixar levar, eu acho que se deixar levar pelo entusiasmo ou pelo medo, porque a gente precisa ter os pés no chão e fazer os investimentos e os gastos e contrair obrigações de acordo com a realidade do clube. Acho que isso foi algo que tem sido, penso eu, muito presente na gestão de Yuri. Eu, pessoalmente, faço uma avaliação positiva nesse aspecto. Gente, a gente está chegando aqui na reta final do programa. Eu queria mostrar aqui para vocês, aproveitar para mostrar aqui, ó, a segunda edição do livro Esporte, uma razão para viver. Tive semana passada lá na gráfica, vou botar aqui, ó, na câmera aqui. Tive lá na gráfica, na Facform, com meu amigo Chico. E a gente já está
preparando o livro. Vão ser 2 volumes da história do esporte. Tá? Vou passar aqui devagarzinho. Esse primeiro volume é todo da história do esporte, né, com fotos, destacando fotos do passado. Aqui o primeiro time campeão de 1919. A gente está com um material rico da primeira edição. E aqui no segundo volume ele vem com um material completo da parte estatística, né, fichinhas de jogos. A gente tem aqui falando um pouco dos jogadores, falando de ídolos, falando do momento do clube. E um detalhe, todos os jogos do esporte, de 1905 a 2025, até o final do Campeonato Pernambucano, a gente vai ter a data, resultado, estádio, competição e os gols do esporte. Então foram catalogados tudo isso. A gente está preparando essa edição e desejo lançá-la agora em maio, durante o aniversário de 120 anos do esporte. E assim que tiver, eu já mando para você, César. E aí aviso aí em breve ao pessoal, ao torcedor do esporte, que vai ter que começar a pré-venda e tudo mais. E informo em breve isso tudo para vocês. César, obrigado. Você tem mais alguma coisa que gostaria de falar sobre a SAF? Eu, na verdade, agradeço o espaço para essa nossa conversa. A primeira de muitas que a gente vai ter. Espero que a gente tenha várias dessas conversas. Sempre que houver novidades, a gente vai estar disponível. E acho que é muito importante para tranquilizar o sócio e o torcedor do esporte em relação ao modo responsável como esse tema tem sido tratado. O patrimônio imobiliário do esporte não será tocado. Nós temos muita atenção com a história do clube. Nós temos muita preocupação com a perpetuidade do esporte. É o esporte que, todos nós que participamos da comissão e certamente da direção do clube, todos nós temos histórias familiares que envolvem o esporte, todos nós temos vínculos afetivos muito fortes com o esporte. E aí o esporte tira o sono. Tem um amigo meu que diz assim, eu acredito no esporte. Então, é um dos integrantes da comissão que diz isso. Então, veja, o grau de responsabilidade que a gente vai tem com esse assunto, todos nós, é muito grande e a gente está muito atento com os cuidados que com que o processo deve ser tratado. Isso, a gente o esporte não embarcará em nenhuma aventura. O esporte não precisa fazer nada com assodamento. E o esporte tem um processo estruturado que vai permitir que a gente dialogue e conheça muito bem a proposta que vier a ser submetida à aprovação futura. Obrigado, César. A gente vai ficar aqui sempre acompanhando aqui o processo de SAF dos clubes do futebol pernambucano. Como eu já falei, o Náutico, tivemos 2 programas aqui falando sobre a SAF do Náutico. Agora tivemos esse programa falando da SAF do esporte. Vamos falar da SAF do Santa Cruz, voltar a falar da SAF. A gente já entrevistou o Bruno Rodrigues, mas eu quero falar com os investidores, eu quero entender um pouco da SAF do Santa Cruz. E, como a gente falou aqui, como o César colocou, transparência. Tem que ser transparente. A SAF, eu acho que a SAF é uma das saídas do futebol, dos clubes do futebol brasileiro, mas tem que ser muito bem feito, muito bem trabalhada, muito bem, para que não tenha problema nenhum, né, com o futuro dos nossos clubes. São 120 anos que o esporte completa, o Náutico vai completar 124, Santa Cruz de 1914. Esses clubes precisam sobreviver e sobreviver com mais dignidade, com mais responsabilidade. Tá bom? Um abraço, valeu, pessoal. Show.